vamos falar sobre um assunto muito importante, de utilidade pública, que é a violência contra a mulher. Eu sou Daniela Vespucci Furriela, eu sou advogada na área de família, trabalho muito no enfrentamento da violência contra a mulher, sou professora de direitos humanos, processo penal e direitos da criança e do adolescente. Gente, falando sobre violência contra a mulher, sabe qual que é o ponto de partida? O conhecimento, a identificação dessa violência. Porque muita gente pensa que é simplesmente deixar marcas físicas na mulher. E não é isso. Muitas vezes o ponto de partida, muitas não, a maior parte das vezes, é através da violência psicológica. Então, os dois pontos para o enfrentamento da violência contra a mulher é conhecimento e ação. Conhecimento, identificar qual é essa violência, como que ela começa, que ela vai aumentando, né? E ação, onde que a pessoa deve buscar ajuda, como começar isso. Então, vamos lá. Eu falo sempre que a raiz da violência contra a mulher é a violência psicológica. Sempre começa com a violência psicológica, muitas vezes normalizada, banalizada pela sociedade, até pelos parentes, pelos amigos da própria vítima. Por isso que essa aula é tão importante, é muito importante que identifique essa violência psicológica, porque ela é a raiz de um feminicídio, que é o topo da violência contra a mulher. Então, pessoal, vamos começar aqui falando quais são os tipos de violência contra a mulher previsto ali na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher dentro das relações familiares. Então, a vítima é sempre a mulher, ok? Nunca o homem, por conta da sua fragilidade de gênero. Então, a vítima é sempre a mulher, podendo ser a agressora uma outra mulher também das relações familiares, não só o companheiro, que é outra coisa que as pessoas confundem muito, pensam sempre que é somente o companheiro, mas não, pode ser uma enteada, uma madrasta, a mãe, enfim, né? Importante saber que a vítima é sempre a mulher, que a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, protege a mulher. Quais são os tipos de violência contra a mulher previstos aí na Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º? Quais são os tipos de violência que são protegidos aí pela Lei Maria da Penha? Primeiro, a violência psicológica, emocional, que eu já vou explicar, que é a raiz de tudo. A violência física, né? A violência patrimonial, muito comum hoje em dia. A violência sexual e a violência moral, que muita gente confunde com a violência psicológica, e hoje nós vamos destrinchar aqui a diferença, ok? Então vamos lá, a primeira delas, né? A violência psicológica. Gente, essa violência, ela é a pior de todas, porque ela é uma tortura contra a mulher, que vai desfigurando a identidade dessa mulher e ela perde completamente a sua autoestima. E ela não é clara, ela não deixa marcas no corpo e muitas vezes é normalizada. Então, a violência psicológica seria uma chantagem emocional, uma tortura emocional, um rebaixamento da autoestima, e tudo isso é sutil, porque é mesclado de momentos bons com momentos de agressões, né? Então, a violência psicológica, ela é terrível, por si só, ela já devasta. Então, começa devagar. Olha, você não deve usar esse batom vermelho, não fica bonito em você. A pessoa vai cedendo. Não trabalha, você é melhor para cuidar dos filhos do que trabalhar. Então, são conversas
que vêm devagar e vão minando a autoestima. A pessoa ela vai largando toda a sua autoestima, largando toda a sua identidade, né? Então, uma tortura psicológica, onde sempre o que ela faz não tá bom, ela é sempre rebaixada, e tudo isso é de forma velada, devagar, porque quando a vítima ela percebe, ela já está assim completamente desvalorizada. Então tem que tomar muito cuidado. Começou a acontecer algo que você começa a se sentir mal, sentir triste dentro da relação, é importante buscar uma ajuda técnica da saúde mental, para que você identifique se é ou não uma violência psicológica. Somente alguém que trata a saúde mental pode fazer isso. E os fóruns estão amparando muito as mulheres nesse sentido. Tem ali uma equipe multidisciplinar, tem o projeto Justiceiras, onde a mulher pode levar a sua queixa, ligar no 180 e contar o que está acontecendo, mas não para uma pessoa próxima, uma pessoa que esteja ligada emocionalmente a essa mulher. É necessário uma opinião técnica, ok? A violência física, todo mundo sabe o que é, uma agressão mesmo, bater, empurrar, chega até num feminicídio. Então, é uma violência clara, física mesmo. Não é normal empurrões, apertar o braço, dar um bofetão no rosto. Tudo isso é violência física. A violência patrimonial. Gente, essa também é uma violência que vem muito para o meu escritório. A violência patrimonial, ela consiste em exploração da mulher, exploração dos recursos financeiros dessa mulher. Então, a pessoa ela vai explorando financeiramente, também omitir ganhos, rendimentos dessa pessoa. Então, ela não sabe o que tem dentro daquele casamento. Ela é muito comum dentro do casamento, tá? Então, a violência patrimonial. E ela também ela se perfaz também na destruir objetos, destruir diplomas. Uma vez uma cliente minha, o marido surtou, rasgou todos os diplomas, documentos, retenção de documento, tudo isso é violência patrimonial. A violência sexual seria aquela exploração sexual. Então, ninguém é obrigado a manter relação sexual se não quer. Isso é estupro, né? Então, a mulher ela tem que manter relação sexual se ela quiser, ok? Também uma forma de exploração de violência sexual, explorar, vender o corpo da pessoa, isso também acontece muito, vender o corpo da pessoa como uma prostituição mesmo, para receber um dinheiro também é violência sexual. A violência moral, que muita gente confunde com a violência psicológica, a violência psicológica, para vocês entenderem, ela é aquela onde a pessoa ela fica perdida emocionalmente, ela fica fraca emocionalmente, ela fica sem vontade de fazer nada. Ela é uma tortura, a palavra ideal é uma tortura psicológica, onde a pessoa começa a duvidar da sua própria percepção, né? Porque dentro da violência psicológica acontece muito gaslight, a pessoa ela vai te dominando, tá? A violência moral, ela é muito clara. A violência moral também prevista ali e protegida no artigo 7º da Lei Maria da Penha, consiste em praticar contra a vítima os crimes de injúria, difamação e calúnia. O que é injúria? Imputar falsamente um fato que machuque a pessoa, sua burra, sua feia, coisas desse tipo. A difamação, imputar falsamente aí um fato definido como crime, né? Então, essa é a difamação. A injúria, ela ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva da pessoa, aquilo que ela, a visão que ela tem dela mesma.
A difamação é um fato claro, né? Vou falar aqui um palavrão com todo respeito, tá, gente? Sua puta, tá? Esse é um fato definido, um fato ofensivo. Então, isso acontece muito dentro também da violência psicológica. Então, mescla tanto a difamação, ou seja, uma violência moral, com uma psicológica. Geralmente, aquele excesso de ciúmes, né? O excesso de ciúmes, de controle. Tudo isso é violência psicológica, tá certo, gente? Então, tudo que limita a pessoa, que faz com que a pessoa faça o que ela não quer, seria mesmo perder a identidade. E ela é bem complexa mesmo. Gente, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher concedendo aí uma medida protetiva, ou seja, o afastamento do agressor. Porém, além disso, existem crimes decorrentes da violência contra a mulher que também devem ser punidos, ok? Vamos falar agora um pouquinho do perfil do abusador. O perfil do abusador. Olha só, geralmente uma pessoa manipuladora, agressiva, e isso seria uma pessoa agressiva, uma pessoa que pratica gaslight. O que é o gaslight? Ela distorce a realidade dos fatos de forma que a pessoa duvide da própria percepção, e isso causa uma confusão mental muito grande. Muitas mentiras, ciúmes excessivo, então uma pessoa ciumenta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa possessiva, uma pessoa que quer atenção só para si. Então esses são algumas das formas para vocês identificarem aí o perfil do abusador. Já ficar de orelha em pé e tomar cuidado e buscar uma ajuda especializada. Então, tomar muito cuidado mesmo. Começou a sentir algo que não está legal, buscar uma ajuda técnica. E como eu já disse, existem aí as equipes multidisciplinares para isso. Gente, dentro da Lei Maria da Penha, surgiu aí um avanço muito bom. Quando acontecia um descumprimento de uma medida protetiva, o que acontecia antes? Era lavrado um TC, mesmo se o abusador, o agressor, fosse flagrado no momento aí do descumprimento da medida. Agora ele pode ser preso em flagrante. Então esse é um avanço. E nós tivemos alguns avanços durante a pandemia, avanços que ajudaram muito, né? Ajudaram muito no enfrentamento da violência contra a mulher. Então, primeira coisa, identificar. Se tiver dúvida, procurar uma ajuda especializada, tá? Com relação à criminalização da violência contra a mulher. Olha só, gente. A Lei 14.188 de 2021, ela trouxe esse avanço, né, da criminalização. Surgiu aí o dano emocional à mulher. O dano emocional à mulher está ali no artigo 147B do Código Penal. Então, além da medida protetiva, o agressor ele pode ser punido, responsabilizado criminalmente pelo dano emocional, pela violência psicológica, ok? Então, olha só que nós temos uma diferença nesse crime da medida protetiva, né? Como eu disse para vocês, na medida protetiva é somente o afastamento, né? Então, é decretada uma medida protetiva para que a mulher fique livre desse agressor, dessa agressora. Já o dano emocional à mulher, existe aí uma penalidade, um processo criminal contra este agressor. Só que aqui a vítima é só a mulher, ok? O agressor pode ser tanto homem como mulher e não precisa ser das relações familiares. Então, o dano emocional, essa tortura mental, esse maus tratos, essa perseguição, essa tortura mesmo, gente,
esse ciúmes excessivo, esse controle da pessoa, essa chacota contra a pessoa, tudo isso pode resultar aí no dano emocional à mulher no 147B, que é uma das formas aí para coibir a violência contra a mulher, tá? Também nós temos o crime de stalking, né? No 147A do Código Penal. Essa perseguição contumaz, por exemplo, quer ver um exemplo? Mandar muitos presentes para a mulher, perseguir, torturar, deixar a pessoa sufocada. Ela se sente sufocada quando ela está sofrendo um crime de stalking, ok? E tudo isso, gente, o que é necessário, né? Como eu disse a vocês primeiro, identificar primeiramente a violência contra a mulher na violência psicológica, porque em todos os casos você vai analisar, chegou num feminicídio, que é acabar com a vida da pessoa. Lá atrás teve o quê? Uma violência psicológica, começou com a violência psicológica e isso foi aumentando, ok? Então é necessário buscar ajuda, tá? Então, dentro da pandemia também surgiu a campanha Sinal Vermelho. Essa campanha é maravilhosa também, que consiste naquele X na mão, né? Aquele X. Então, a mulher ela está num comércio, ela está junto com o agressor que não deixa ela ter tranquilidade, leva para todos os lugares, ela não consegue ter acesso ao computador para fazer uma denúncia online. Ela, dentro de um estabelecimento, ela pode fazer um X na mão com batom vermelho, uma caneta e mostrar discretamente a algum atendente. Então, o atendente já orientado, o que ele faz? Ele percebe a situação, chama discretamente a mulher para fazer um cadastro e manda a polícia para casa dessa mulher. Então, é possível pedir ajuda hoje na rua, dentro de estabelecimentos comerciais, através do X da mão. Essa campanha vem sendo cada vez mais divulgada. E se alguém perceber, essa pessoa ela pode sim ligar para a polícia e avisar o que está acontecendo, ok? Eu fiquei sabendo de uma situação, foi até uma cliente minha, eu já tinha orientado, ela estava dentro de um relacionamento abusivo há muito tempo e sempre voltando, né? Porque a pessoa ela fica dentro do ciclo do abuso. O ciclo do abuso ele é terrível, porque ele não é o tempo todo violência, tá? Então existe aí primeiro uma fase boa, em seguida vem uma tensão, daqui a pouco acontece o abuso. Aí as coisas melhoram, vem uma certa tensão e o abuso de novo. Então a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de sair do abuso. Essa cliente, na época da pandemia, ela não tinha sossego com relação ao abusador. Ele não deixava ela em paz, gente, um minuto. Ela não conseguia sentar no computador e fazer o que eu tinha falado para ela. Senta e faz um boletim online. Ela não conseguia. Aí uma hora ela falou que precisava comprar alguma coisa na farmácia e ele foi junto. Pois ela discretamente fez o X na mão, mostrou ali na farmácia, o atendente esperto falou, olha, vem cá, porque eu vou te dar um batom de presente, alguma coisa, vamos preencher um cadastro. Aí foi bem simpático, preencheu ali o cadastro, pegou o endereço e logo que eles saíram da farmácia, ele mandou a polícia lá. Aí a polícia já ouviu ela, já amparou ela e afastou o abusador de casa, né? Então, já foi dado o passo, porque é necessário, como eu disse a vocês, no enfrentamento da violência contra a mulher, é o conhecimento, né? Que eu já atendi mulheres que tiveram cabelo puxado, maltratado, e achava que era normal aquilo. Então, os abusos foram muito normalizados. E essa cliente conseguiu ter a ajuda através da campanha Sinal Vermelho. Então, muitas vezes, isso precisa ser muito divulgado. Muitas vezes a pessoa ela não está conseguindo
ter acesso ao computador, não está conseguindo ficar livre, ela está praticamente aí num cativeiro. Ela, se ela fizer o X na mão, outra pessoa que perceba o que está acontecendo pode avisar a polícia discretamente, até para proteger a vida da vítima também. Então, essa campanha ela é muito importante, além da questão aí dos bares, restaurantes, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Gente, eu separei aqui um outro item que é crimes mais comuns decorrentes da violência contra a mulher. Então, nós temos muitos crimes, porque como eu falei, quando a mulher dá o primeiro passo e ela procura ajuda através da delegacia de polícia ou do Ministério Público, né, ela, ao noticiar, isso resulta numa medida protetiva e também em diversos crimes. Então, o abusador, ele será punido, processado também por estes crimes que ele praticou contra essa mulher. Então, olha só, crimes comuns. Gente, sabia que o crime de dano do 163 do Código Penal é muito comum em casos de violência contra a mulher? Então, eu tive uma cliente que, além de passar por toda essa violência psicológica e física, ela apanhava muito. Ela teve a casa dela arrombada, ele arrombou, ele conseguiu entrar no prédio e arrombou a porta para ingressar. Então, isso tem um crime de dano aí, né? A violência física, ela traz o crime de lesão corporal, dependendo aí da gravidade, traz o crime de lesão corporal, o feminicídio, tentativa de feminicídio. Então, são crimes aí muito pesados, muito doloridos, né? Então, é muito importante, sim, noticiar que aí a delegacia, o Ministério Público ramifica isso, né? Ou seja, distribui essa punição que é necessária para o enfrentamento. Porque uma coisa que a gente percebe muito é que a impunidade é o que mantém, é o que acaba deixando essa proliferação da violência contra a mulher. Então, essa questão aí da impunidade, muitas não procuram ajuda porque têm medo de serem desacreditadas, porque acham que não estão passando uma violência, que não estão sendo torturadas emocionalmente, e isso acaba se prolongando. Então, o abusador, as pesquisas mostram que eles apostam muito na impunidade, por isso que é necessário sim buscar ajuda. Ouvir um casal brigando, é aquela história, em briga de casal não se mete a colher, se mete sim hoje em dia. Em caso de violência, de briga familiar, é importante sim avisar a polícia, buscar ajuda. Essa é a única forma para combater a violência contra a mulher tão normalizada, né? Então, esses mecanismos que surgiram, esses crimes, por exemplo, o crime de dano emocional à mulher, ele responde pelas duas coisas, né? A medida protetiva mais o dano emocional aí à mulher. Outra coisa, gente, olha só, no caso de violência moral, né? Eu falei para vocês que a violência moral consiste em difamar, injuriar e caluniar ou caluniar uma mulher, né? Então, disso sai uma medida protetiva, além da punição por esses três crimes, né? Por esses crimes. Então, muitas vezes a mulher é completamente difamada no próprio trabalho. Então, o agressor está com tanta raiva dela, ou porque ela terminou o relacionamento. Isso também é outro exemplo que eu já atendi. Ela terminou o relacionamento, ela não aguentava mais tantos ciúmes, ela estava assim, por mais que ela cedesse, perdendo a identidade, nada estava bom, ela resolveu terminar o relacionamento. Ele foi até o trabalho dela, procurou a chefe e acabou com a vida dela, né? Falou super mal dela, difamou completamente. Isso cabe ação penal privada, né? Então, esses crimes de injúria, difamação e calúnia são crimes sérios, são crimes que ofendem muito a pessoa. Mesmo a injúria, que é a honra subjetiva, também existe a difamação e a calúnia, que são públicos, né?
Então, nesse caso, é através de ação penal privada. Ah, mas Daniela, eu não tenho condições de contratar um advogado. Então, tem que levar essa situação, sim, à delegacia de polícia, ao fórum e pedir a justiça gratuita, tá certo? Os justiceiras, que inclusive vocês podem ser atendidas através de WhatsApp, é só procurar o telefone do WhatsApp, procurar um canal de acesso, eles concedem inclusive assessoria jurídica. Então, hoje em dia existem muitas formas para a mulher ser amparada, e cada caso é cada caso é necessário uma ajuda especializada, cada caso é decorrente do que ela está passando, tá certo? Então, gente, com relação às casas noturnas também, né? A Lei 17.621 de 2023, ela trouxe o amparo para as mulheres em situação de risco dentro de bares, restaurantes e casas noturnas. Então, nesse caso, a mulher ela pode também pedir ajuda para um dos atendentes ali, ela pede ajuda discretamente, né? Para um dos atendentes, fala que está sendo perseguida, que está passando por alguma coisa ali, e aí um dos atendentes pode assegurar que ela saia desse local, vai acompanhá-la até a saída para que ela consiga sair deste local ilesa, com vida, tá? Porque ela está se sentindo em risco dentro desses estabelecimentos. Então, cada vez mais o comércio vem sendo preparado para enfrentar a violência contra a mulher, ok? E também, gente, hoje em dia nós temos aí uma situação a nosso favor, que é a tecnologia. Então, a tecnologia, ela é muito importante para comprovar essas situações. Então, olha só, é muito fácil gravar. Então, entrou numa discussão calorosa, pega o celular e grava essa discussão, guarda essas conversas, printa, guarda no e-mail, tá? Então, hoje em dia é muito comum, porque esses problemas, essa violência psicológica que é difícil de ser comprovada, que não deixa marcas, o que acontece com ela? Muitas vezes você não tem comprovação, não tem a gravação da conversa, e muitas vezes alguém não teve testemunhas, né? Acontece dentro das relações familiares, dentro de casa, muitas vezes sem testemunhas, porque se tiver testemunha, já também é uma forma para comprovar, já ajuda muito, tá? Então, no caso de violência psicológica, essa tortura mental, essa desqualificação da mulher, aí pode ser através de gravação. Pode ser enviado tanto à delegacia de polícia como ao Ministério Público ou alguma dessas ONGs que estão preparadas para receber a mulher. Outra coisa, gente, violência física. E violência física deve ser procurado a delegacia. Inclusive tem que ser feito exame de corpo de delito. Então é necessário procurar a delegacia. No caso, gente, isso eu já vi muito, isso é uma informação muito importante. No caso, gente, de crime sexual, é muito comum a mulher correr e tomar banho. Elas sentem muito nojo. Aí ela fala assim: ah, não, eu não procurei ajuda porque eu tomei banho. Não importa, tem que procurar ajuda da mesma forma e fazer os exames aí necessários. Gente, outra coisa que é gatilho para violência doméstica, violência contra a mulher, que é muito importante ficar atento, são os vícios, né? Então, dentro do perfil do abusador, é muito importante tomar muito cuidado com pessoas viciadas aí em álcool, excesso de álcool, em drogas, jogos, né? Isso é muito importante também. E dentro da violência aí patrimonial, pessoal, existe sempre por exemplo, um dos agressores
que também gasta muito dinheiro da família, tá? Então, por exemplo, gasta em jogos, né? Me remeteu aqui a vícios também, eu lembrei dessa parte aí dos jogos, tá? Isso é um veneno dentro do casamento, sendo que um dos cônjuges destrói as finanças. Isso é abuso patrimonial também. Então, isso também deve ser levado à delegacia, ao Ministério Público, que sempre estará aí pronto para receber essas vítimas, tá certo? Então é muito importante ligar no 180 e pedir ajuda. A delegacia online, tá certo? A delegacia online é muito importante. Porque é só jogar no Google, você encontra ali delegacia online e pode fazer a sua noticiar o que está acontecendo, pedir a medida protetiva, né, descrever o que está acontecendo, ou ir mesmo até a delegacia, sempre procurando tomar muito cuidado, não batendo de frente com o agressor, porque isso pode colocar em risco a vida da pessoa. E outra coisa, buscar ajuda, né, dentro do Ministério Público e dentro da delegacia. E procurar essas equipes multidisciplinares. Geralmente, quando a vítima ela não tem condições financeiras de ter uma ajuda psicológica particular, o Ministério Público, a própria delegacia já encaminha para uma equipe multidisciplinar para que ela receba esse apoio psicológico e consiga sair desse ciclo, porque a pior de todas essas, todas são terríveis, gente, não estou banalizando nenhuma, mas a pior de todas, que deixa a pessoa em confusão mental, é a violência psicológica. Ela não percebe que ela está sofrendo toda aquela tortura, até porque é punição e agrado, punição e agrado. A pessoa ela fica zonza e ela adoece dentro daquele ciclo. E muitas vezes uma pessoa próxima tentando ajudar, a mãe, tia, irmã, que muitas vezes não percebe quem é o abusador, acaba sendo um facilitador para que a pessoa continue dentro do ciclo de abuso. Por isso que é tão importante uma ajuda técnica. E hoje em dia não tem desculpa nem para quem não tem condições financeiras. Dá para procurar através aí do Ministério Público, da delegacia, porque é necessário uma ajuda especializada, senão não dá para romper o ciclo. Somente a ajuda jurídica, ou seja, o afastamento, não é suficiente para que a pessoa saia desse ciclo. Por isso que muita gente também acaba maltratando mulheres que retornam ao ciclo de abuso. Não entendem que elas estão adoecidas, precisando de uma ajuda psicológica para romper este ciclo de abuso, tá certo? Então, tá sofrendo alguma coisa, tem que relatar tudo, tanto na delegacia como ou no Ministério Público. O bom da delegacia é que pode ser online, né? Você pode mandar online e ela está aberta sempre. O Ministério Público não, está aberto ali na parte da tarde para o atendimento do público, mas também recepciona essas vítimas e encaminha essas vítimas da forma que deve ser. Então, muitas vezes a pessoa ela tem medo de sair do relacionamento porque ela depende financeiramente desse abusador. Como é que faz nesse caso? Nesse caso, gente, também isso deve ser relatado ali durante a notícia do que está acontecendo, durante a sua queixa, né? Que precisa de ajuda financeira, que é possível pedir também. É possível pedir o afastamento do agressor do lar, determinar, o juiz pode determinar. É possível pedir ajuda financeira, caso a pessoa dependa financeiramente desse agressor. Então, como eu disse a vocês, cada caso é um caso, então tem que levar até o seu temor. Qual é o temor dessa vítima? Por que ela não sai desse ciclo de abuso e buscar ajuda
porque é possível decretar, sim, o divórcio através da vara de violência doméstica, conceder a pensão alimentícia e conceder aí uma ajuda a sair desse sim. Não tem desculpa para não procurar ajuda. O que existe e tem que ser combatido é a falta de conhecimento, a normalização desses abusos que já vem lá de trás do próprio patriarcado, né? Então, a mulher ela foi vítima, já é vítima há muitos anos, e isso deve ser rompido através do conhecimento, da divulgação dessas informações e da ação. Buscar ajuda e, gente, principalmente não voltar atrás, né? Porque se voltar atrás também já enfraquece um outro pedido, já enfraquece com outro pedido e é necessário manter isso. E para manter, como eu disse a vocês, é necessário cuidar da saúde emocional dessas vítimas. Outro ponto que é muito importante, não só a orientação dessas vítimas, orientação do público em geral também é muito importante para o enfrentamento da violência contra a mulher. A orientação do público em geral para que não normalize esses abusos e perceba que está acontecendo alguma coisa, estimule essas pessoas próximas a buscar ajuda em delegacia, no Ministério Público, tudo isso. Gente, com relação a formas de abuso, vamos lá que eu quero passar para vocês algumas formas que é o que todo mundo sempre me pergunta. Eu vou passar para vocês 15 tipos de abusos psicológicos, exemplos aí da violência contra a mulher. Então, por exemplo, a inversão da culpa. Ai, como essa é comum, como faz a pessoa perder a noção da realidade, que é o famoso gaslight. Então, o abusador é que está aprontando, ele nega veementemente o que aconteceu. Então, por exemplo, ontem ele agrediu emocionalmente essa mulher, xingou, depois ele falou, não, eu não fiz isso. Quem fez isso foi você. A pessoa ela é levada a uma distorção da realidade, onde ela começa a duvidar da própria sanidade. Então, o gaslight é um sinal muito claro de violência psicológica, ok? Então, de forma inconsciente, a pessoa começa a se sentir culpada. Outro tipo de abuso, conversas em tons agressivos, em tons ameaçadores, tipo acuando a pessoa. Esse é outro tipo de abuso também. Chantagem, gente. A chantagem ela é muito comum também no ciclo da violência. Se você fizer isso, eu vou saber que você me ama. Então, deixe de se cuidar, deixe de fazer o que você gosta. Vá até tal lugar comigo. Então, a chantagem, a mulher ela é compelida a fazer algo que ela não queria fazer e é um tipo de violência, sim, tá? A manipulação, né? Poderia até entrar na chantagem. Na manipulação, existe uma redução aí da autoestima muito grande. A pessoa é manipulada também a fazer o que ela não quer, né? Então, por exemplo, deixe de trabalhar para cuidar dos filhos. Nossa, aí é bem complicado. A pessoa fica na mão do agressor. Isola a vítima, então isola das pessoas próximas, começa a distanciar dos amigos queridos, dos amigos que podem ser a rede de apoio daquela vítima, tá? Então, começa a isolar, sutilmente, né, devagar, vai isolando. Essa amiga não gosta de você, não é uma boa companhia para você, começa a isolar dos familiares. Tem também aquele isolamento geográfico, né? Leva para morar em outro lugar, em outra cidade, também longe da sua rede de apoio. Lógico, gente, tudo isso tem que ser analisado, não é qualquer casal que vai morar em outra cidade que está dentro de um ciclo de abuso, não é isso, tem que ver todo o contexto.
E um dos sinais que eu ouvi uma psicóloga num debate mostrar é que pessoas próximas podem perceber se aquela pessoa entristeceu depois daquele relacionamento, se aquela pessoa entristeceu, se ela perdeu a identidade. É muito fácil de perceber a pessoa ela vai minguando, tá? Foi essa palavra que a psicóloga usou num debate que eu fui. Outra, humilhar. A pessoa ela é humilhada, você não faz nada direito. Deixa que eu cuido das finanças, me dá o seu salário aqui, porque você é mulher, você não sabe cuidar do dinheiro, humilha, desfaz da pessoa. Então isso é também um dos sinais que pode ser aí uma violência psicológica. Diz para a vítima ficar com as demandas de casa e deixar de trabalhar, como eu disse, né? Sempre desqualifica as vitórias da pessoa. A pessoa ela conta que teve uma vitória, uma coisa legal, vem toda empolgada a contar, e a pessoa simplesmente desqualifica, fala que aquilo não foi nada. Isso é uma forma também de começar a minar o emocional, né? Essa é uma que é terrível. Punir a vítima com tratamento de silêncio. É chamado de passivo-agressivo, né? Então, por exemplo, o agressivo é aquele que chega, xinga, faz assim com a vítima, tal, acua a vítima com aquela conversa em tom agressivo. O passivo-agressivo também é muito dolorido. Aliás, as vítimas relatam que é muito dolorido mesmo. Aquela pessoa que simplesmente corta a comunicação. Então, não existe um diálogo. Simplesmente para compelir a vítima a fazer o que ele quer, ou se o agressor, a agressora estiver errado, o que acontece? Ele simplesmente corta a comunicação, trata aquele tratamento de silêncio, a cara fechada, fica de mal, corta completamente a comunicação. A vítima entra em paranoia, ela fica desesperada e ela começa a achar que a culpa do que aconteceu é dela, né? Porque a pessoa ela fica sem uma resposta, é um mecanismo muito dolorido. Então, se você estiver passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, tem que buscar ajuda, porque é algo assim que é um dos relatos mais doloridos que eu já ouvi. A pessoa fala, eu ficava perdida com aquele tratamento de silêncio, com aquela cara feia, com aquele... E é uma punição muito cruel essa, porque você fica sem conseguir achar argumentos, sem entender o que está acontecendo e tende a se sentir culpada, né? E outro, gente, é a privação do sono. O abusador ele costuma privar a vítima do sono. Acende luz, resolve discutir na hora de dormir, acorda a pessoa, atrapalha o sono da pessoa. Atrapalhando o sono da pessoa, o que acontece? Atrapalha a cognição dessa pessoa. E aí a pessoa fica mais na mão ainda. Porque a violência psicológica, o que é? Aquela destruição da autoestima, a destruição da identidade, ou seja, a pessoa ela fica na mão do outro, né? O abusador ele quer monopolizar, dominar a vítima. É assim que ele destrói a vítima. Acua a mulher para que ela faça algo contra os seus princípios. Então ela é obrigada a fazer algo que ela não quer para agradar esse abusador. Porque dentro dessa violência psicológica existe uma culpa muito grande. A pessoa ela começa a sentir culpa pelo que está acontecendo e ela quer consertar aquela confusão toda, porque no início do relacionamento foi muito bom. Aliás, esse é outro sinal de relacionamento abusivo. Um relacionamento onde no início ele é muito perfeito, De repente, a pessoa entra numa tortura emocional enorme e o cérebro dela começa a voltar lá para trás, voltar querendo retomar a relação da forma que estava. E ela começa a fazer tudo que o abusador quer. Ele tem ciúmes, então ela faz tudo que ele quer. Daqui a pouco ela está num cativeiro infeliz, aí começa a apanhar, começa a sofrer outras torturas também, culminando muitas vezes num feminicídio,
Por isso que é tão importante essa divulgação, por isso que é tão importante essa conscientização. Gente, essa é outra ferramenta de abuso que eu já ouvi muito no escritório, que acaba calando a boca da vítima. É difamar a pessoa, mentir sobre a pessoa na frente dos filhos. As mulheres, elas ficam mediando esses abusos, né? Então, por exemplo, ela tá ali, né, com os filhos próximos, ali, durante uma discussão. O agressor, ele, você é isso, você é aquilo, não sei o que, ela vai ficando acuada para que essa briga ela não se prolongue. Então ela vai ficando quieta. Outra coisa também que eu já percebi que mantém uma vítima dentro de um relacionamento abusivo é aquele pai, por exemplo, isso eu vou falar mesmo de gênero mesmo, aí um caso aí de homem e mulher, de casamento com filho, que ele é muito agressivo com os filhos, mas essa agressão velada, essa agressão psicológica. Então a mulher, muitas vezes, ela fica dentro do relacionamento para mediar esses abusos. Vocês acreditam nisso? Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. A pessoa, ela fica presa naquele relacionamento para mediar os abusos. Aquele homem que sempre passa aquela insegurança, quando ele fica com os filhos pequenos, ele não cuida, ele não dá conta. A mulher, ela se sente acuada para sair, ela sente medo de sair da relação. Outro sinal também que pode compor aí o diagnóstico de relacionamento abusivo por violência psicológica é o medo. A pessoa, ela sente muito medo, né? Então ela sente medo de falar, ela não consegue ter um diálogo, ele é complicado, ele é confuso, ela fala uma coisa e a pessoa distorce. Então, esse é outro sinal que pode compor aí o diagnóstico de uma violência psicológica. Gente, outro sinal muito comum, muito dolorido. O abusador, ele é um gentleman, tá? Ele é um gentleman fora de casa. Então, é aquela pessoa que tá ali torturando a vítima, e chegou uma visita, trata super bem, serve um café, um vinho, é super adorável para os outros. Então, isso leva a pessoa a uma dissonância cognitiva. Ela fala assim, a culpa sou eu. Eu que fiz, além de todo o caminhão de culpa que ele já jogou nessa vítima, tá? Então, é muito importante tomar. Percebeu esses sinais, como eu disse, buscar uma ajuda especializada da saúde mental, procurar um canal de atendimento, porque são pessoas especializadas, né? E essa divulgação também é super importante aí para pessoas próximas também, para que acendam aí um sinal vermelho ali, uma luz ali, tipo, tem alguma coisa errada e não normalize esses abusos, né? Porque isso é um dos grandes problemas, essa normalização dos abusos, né? É grosseiro, né? Existe uma grosseria, esse é outro ponto que pode formar aí o diagnóstico. É grosseiro, é estúpido, apronta com a pessoa e diz que a pessoa que é a louca, a tal da inversão de culpa. E um dos sinais aqui é a traição. Trai também, é um relacionamento também tóxico, com traição, trai a pessoa ela percebe que está sendo traída e nega veementemente. Então, esses foram alguns exemplos, pessoal. E um só, isoladamente, muitas vezes não é capaz de formar aí um quadro de violência psicológica. Então, é necessário o quê? Buscar uma ajuda especializada, levar os fatos a alguém especializado, ONGs, delegacias e Ministério Público, para buscar essa ajuda, para buscar clarear o que está acontecendo. Então é muito importante buscar ajuda. Sabe por quê? Toda essa violência psicológica, ela adoece a pessoa. Ela causa, né? Tudo isso eu estou falando de debates que eu já tive com psicólogos, sempre vai psicólogo,
que informa tudo isso, né? O que acontece? Esses abusos, eles causam bruxismo, tá? Então a pessoa ela não consegue botar para fora aquela dor, então ela sente o quê? Ela começa à noite, ela começa a morder os dentes. Causa doenças, as mais diversas, alterações hormonais enormes, isso de acordo com a genética de cada pessoa, né? Doenças autoimunes e câncer. Então é muito sério o que essa violência vem causando, tá certo, gente? Então é muito importante buscar essa ajuda, tá? Entender o que está acontecendo e buscar essa ajuda. Então a violência psicológica, como eu disse para vocês, é a raiz. E ela é muito ampla, gente. Ela é muito ampla. Então, para fechar um diagnóstico, é necessário não só um fato isolado, mas muitos levar tudo o que está acontecendo a uma pessoa especializada e buscar ajuda imediatamente, gente. Isso é muito, muito importante. Buscar ajuda na delegacia, buscar ajuda pedindo uma medida protetiva e pedindo aí a punição por todos esses crimes. Quer ver uma coisa muito comum? A vítima, muitas vezes, ela é ameaçada, né? Ela vem sendo ameaçada. O crime de ameaça, que é 147 do Código Penal, ele procede mediante representação. Então a vítima está ali morrendo de medo e tal, ela busca ajuda. Ela consegue aí a medida protetiva e consegue aí e abre aí a parte criminal com relação à ameaça. Só que esse crime é um crime que se procede mediante ação penal pública mediante representação, ou seja, manifestação da vontade da vítima. Essa vítima não representa. Essa vítima volta atrás. Por quê? Dentro do ciclo do abuso, os ânimos, o abuso, o ciclo começa ali, tudo bem, começa uma tensão, aí acontece o abuso, depois fica tudo bem de novo. Então, dentro do ciclo, existe aí uma melhora e a vítima volta atrás. E aí que continua essa violência contra a mulher. Por quê? A impunidade, o adoecimento dentro do ciclo. Por isso que é tão importante para o rompimento do ciclo de abuso, tanto a ajuda jurídica, divórcio, pensão, afastamento do lar, a polícia para buscar as coisas em casa, né? O acompanhamento policial para buscar, aquela escolta para buscar as coisas em casa, caso ela saia de casa, o afastamento através aí da medida protetiva, a punição pelos crimes aí de stalking, de dano emocional, de estupro, de... O que mais que tem? Feminicídio, seja o crime que for que aconteceu decorrente dessa violência. Então, toda essa ajuda jurídica. Só que, só essa ajuda, ela não é capaz de romper o ciclo de abuso. Ela não é capaz de acabar com a violência contra a mulher. Porque o que acontece? A mulher ela ficou viciada naquele abuso, né? Muita gente até tem um certo preconceito, não, aquela mulher gosta mesmo de apanhar, aquela mulher gosta mesmo de sofrer. Isso não é verdade. Eu já vi dentro do meu escritório mulheres que buscaram essa ajuda psicológica, além de todo o amparo aí, todo o amparo jurídico, saírem do ciclo e resgatarem aí a sua identidade, a sua autoestima. E outras mulheres que não buscaram essa ajuda, lembrando que hoje em dia, como eu já disse, é possível buscar essa ajuda gratuitamente, também é eficaz, né? Que não buscaram essa ajuda não saíram do ciclo. E não é porque elas gostam de apanhar, não é porque elas querem ser torturadas, é porque elas estão adoecidas. Então, nós juristas fazemos uma parte e psicólogos, assistentes sociais fazem outra parte, tá certo, gente? Então esse era o recado que eu queria passar para vocês. Dá para aprofundar muito com relação aos crimes, mas a primeira coisa, o enfrentamento da violência contra a mulher é o conhecimento e ação.
Conhecer principalmente sinais da violência psicológica e buscar fechar um diagnóstico, buscar ajuda jurídica. Esse seria cortar o mal mesmo pela raiz. Porque depois de um ciclo de violência psicológica que adoeceu a mulher, ela já está apanhando, ela já está passando por violência patrimonial, violência sexual, e já está adoecida, e esse adoecimento ele vem ali de trás, ali da violência psicológica. Então, conhecimento, buscar conhecimento. Eu coloco bastante coisa no meu Instagram, que é @daniela_vespucci_adv, com relação a esse assunto. Quem quiser seguir está convidado. Buscar este conhecimento, entender o que está acontecendo e buscar ajuda, tanto a jurídica como a ajuda emocional. Tá certo, gente? Então foi um prazer falar desse assunto com vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição.